E aí, querido? Oi, Milene, tudo bem? Tudo bem? Vamos deixar o povo entrar aí. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu aumentar aqui a É, luz. Tá bom aí? Tá conseguindo me chegar? Tá escuro? não, ah, o som tá bem? Você me ouve bem? Deixa eu ver. Te ouço bem. Ok. A conexão que não tá 100%. Hum, Deixa eu distanciar um pouquinho aqui pra gente ver aqui. Deixa eu ajustar aqui. Tá me ouvindo bem? Tô vendo a sua imagem um pouquinho quadriculada. deixa eu ver como é que tá o sinal aqui. A princípio, bom, o sinal tá tudo bem aqui. Não sei se você está conseguindo me ver bem agora. Tá, tô te vendo um pouquinho melhor agora. Ó, o som está distante da Milene. O meu som tá ruim? Peraí que eu vou sair e vou entrar de novo, então. Vou sair e entrar de novo. Ok. E agora? Ótimo, melhorou muito. Muito bom. Não sei que crepe que dá, de vez em quando dá esses crepes. Não, normal, normal. Tecnologia, né? E aí, amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Bom falar com você. Prazer, nossa primeira live aqui juntos, né? Sem dúvida, estou muito animado para falar desse assunto tão interessante, né? Que eu recebi muitas perguntas nas últimas semanas, né? Esse assunto é uma novidade, e então acho que vai ser importante a gente algumas legal. Eu também tô achando aí. Bom, vamos explicar o que é essa live aqui pra galera. Vou aproveitar para contar para vocês o que aconteceu. Começou a rolar no no finalzinho de julho, comecinho de agosto, a questão da nova gasolina. Por quê? Porque as refinarias tinham um prazo de 3 de agosto, né, para passar a entregar esta nova gasolina. Primeiro para os distribuidores, depois para os postos. O que rolou é o seguinte, que muitas dúvidas apareceram nesse caminho, né? E, obviamente, eu já fiz até matéria para o esporte sobre isso, só que realmente é um assunto mais complexo, né, amigo? Ó, eu acho, vocês estão vendo bem o Everton? Sim? Você está me ouvindo bem, Everton? Tá tudo bem? Tá ótimo, estou ouvindo ótimo aqui. Porque para mim fica aparecendo sua conexão assim, sabe? Quando tá pensando, buscando. Eu vou abrir a porta do escritório aqui, porque eu acho que a minha wireless não está muito boa. Só um minutinho, tá? Abre a Tá, porta. beleza. Aí eu vou explicando para a galera enquanto isso. Isso. Bom, e aí veio a questão da nova gasolina, e com a nova gasolina, uma série de dúvidas da galera. E aí eu tenho uma parceria com a SAI Brasil, a gente tem um projeto muito bacana que chama Todos para a Mobilidade. Porque a gente pensa que um dia, para a gente ter veículos melhores, soluções mais verdes, a gente precisa levar informações para vocês. Para quem não conhece, SAE Brasil é uma entidade muito respeitada, ela existe no mundo inteiro e, obviamente, tem o seu braço no Brasil também, que reúne, hoje eles chamam de principais profissionais da mobilidade, né? Mas há muitos anos eles são minha fonte no Autosport, porque são os crânios que estão ali na engenharia elétrica, mecânica, tudo que vocês puderem imaginar tem dentro desse grupo que é extremamente respeitado. E aí eu convoquei eles para nos ajudarem
nessa live hoje, nessas respostas. Amigo, posso sugerir uma coisa? Tenta tirar do seu Wi-Fi e ir pela conexão 4G para ver se melhora. Sua imagem tá borrada para mim, para outro. Na hora dele se apresentar, Não, olha lá, vamos ver se melhora um pouco. Deixa eu ver. melhorou? Continua borrada, amigo. Bom, mas fala aí com a gente, se apresenta e eu vou ver se a sua conexão tá boa, pelo menos com a sua voz. Ok. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Everton Lopes, eu sou mentor de tecnologia e energia a combustão da SAE Brasil. Também sou responsável pela área de P&D do Grupo MAHLE Brasil, no Centro Tecnológico, né, na área de validações e desenvolvimento de novos produtos. E, bom, estou atuando na SAE já vai fazer agora 18 anos, né? E sempre nessa área de motores, desenvolvimento de veículos, novos combustíveis, combustíveis alternativos. Então, essa é a minha praia. Legal. Agora eu tô te ouvindo melhor, sua imagem estava borrada. Vamos ver o pessoal aqui. Aí, agora você voltou, você não tá nem mais borrado. Vamos ver aqui com a galera. Vamos ver aqui com a galera. Vocês estão conseguindo ver bem o Everton? Ouvindo ele? A imagem tá borrada. Pra gente seguir aqui, hein? Tem que estar bom para todo mundo, né? Deixa eu ver aqui se alguém manda alguma coisa. Voz ok. A voz tá ok. Ó, então, antes a sua voz tava comida, então agora acho que a gente acertou lá. 100% podemos seguir. Show! Então, vocês conhecem, o Everton já se apresentou, porque que ele foi escolhido pela SE Brasil, então ele vive essa questão de produto e desenvolvimento. Quando ele falou P&D aqui, eu quase puxei a orelha dele, aí depois ele falou produto, desenvolvimento, para todo mundo entender o que é que ele faz. E é muito legal que eu tenho essa possibilidade de trazer esses profissionais gabaritados aí para a gente conversar e tirar essas dúvidas principais de vocês nos postos. Então, o que eu fiz? Mamãe Acelerada viu todas as reportagens que saíram sobre isso, inclusive no próprio programa Autosport. E comecei a ver os comentários e as dúvidas principais das pessoas, que é o que nos interessa. Então, vou começar aqui com elas. São perguntas diretas de realmente o usuário. Então, não é uma palestra de engenharia. Fiquem aí, que é dia a dia e vai ser legal para vocês. Combinado? Então, a primeira questão, Everton, todo mundo quer entender por que mudou a nova gasolina, né? Que é a principal questão que está todo mundo querendo uma resposta. Ué, por que mudou? E mudou por que agora? Que é um grande outro questionamento simples. Ok, não, essa pergunta ela é ótima, né? Acho que para a gente poder avançar, é interessante só contextualizar alguns pontos importantes, né? A gasolina, ela tem, na verdade, um documento que reúne as características básicas de uma gasolina que pode ser comercializada. Esse conjunto de características é chamado de especificação, né? Há um bom tempo, esse assunto já estava nas pautas das principais associações, né, técnicas brasileiras, porque havia uma necessidade muito grande de estabelecer novos limites, né, para alguns parâmetros, né, para algumas características que afetavam o desempenho do veículo, principalmente o consumo de combustível, né? E até então, esses parâmetros não tinham limite pré-estabelecido, né? Então, o que acontecia? Isso deixava aberta a possibilidade de ser comercializado no Brasil um combustível de baixa qualidade, né? Então, essa mudança tem como principal objetivo melhorar a qualidade do produto comercializado no território nacional. E é importante dizer por que agora, né? Se todos observarem, né, como os veículos mudaram nos últimos 6 ou 7 anos no Brasil, nós começamos a ter novos motores, né, motores menores, 3 cilindros,
veículos com turbo, né? Novas tecnologias que entraram para melhorar o consumo de combustível do veículo, né? Mas para que essas tecnologias consigam ter todo o potencial explorado, a gasolina precisa melhorar também. Então é um pouco disso, né? É uma questão de garantir uma qualidade mínima comercializada nos postos e também apoiar essas novas tecnologias que entraram nos últimos 6 anos no nosso mercado, né? Que é bem interessante. Isso é muito legal da gente falar, que não é algo que aconteceu de repente, é algo que vem sendo batalhado pelas fabricantes de automóveis, enfim, toda a engenharia no Brasil há muito tempo, cerca de 3, 4 anos, né, há toda essa discussão para que realmente se mudasse esses parâmetros da gasolina. Agora é que se conseguiu, né, que isso realmente fosse feito e passasse a valer daqui em diante. Mas é algo que está há muito tempo sendo trabalhado, justamente porque os carros e os motores evoluíram muito, né? E o combustível precisa acompanhar, senão primeiro você tem problemas, porque eu vi que alguns dos problemas principais era de detonação, né? Por causa da baixa densidade, não é isso? Então, a gente não tinha certas especificações que agora a gente passa a ter, né, para poder ter um combustível de uma qualidade maior. Aí, o que as pessoas querem entender, o que mudou exatamente, eu já dei uma palhinha aqui, mas vou deixar você explicar e vou tentando ajudar aqui a dúvida da galera. E eu estou anotando aqui o que vocês estão falando, e aí a gente vai continuar conversando sobre isso, tá bom? Vão mandando mesmo, que a gente vai fazer até uma segunda, terceira live, quantas forem necessárias, vocês não podem continuar com dúvida dessa nova gasolina. Muito bom. O que mudou basicamente foram 3 características dessa gasolina, né? O nome é complexo, mas eu vou explicar de uma forma bem didática. A primeira é a chamada massa específica, né? Ou a densidade, que ela pode ser definida como peso, né, por litro de gasolina. Então, quanto mais pesado é o litro de gasolina, em tese você tem mais energia disponível para movimentar o veículo, né? Então você tem um maior conteúdo energético nessa gasolina e que vai se traduzir no melhor consumo. Uma maior quantidade de quilômetros percorrido com o mesmo litro de gasolina, que isso é muito bom para o usuário, né? E para o meio ambiente também. A gente pode até falar isso depois um pouco sobre a questão ambiental. O outro ponto é esse nome complexo, octanagem RON, né? Que é um parâmetro, né, uma característica que garante a queima do combustível que ela ocorra de forma controlada dentro do motor, para evitar esse item que você falou, que é a detonação, que os mecânicos conhecem como batida de quina, o pessoal fala, né? Então isso vai garantir que o veículo funcione conforme projetado pela montadora e pelas autopeças, né? E com isso busque a melhor eficiência possível, o melhor consumo possível, de acordo com os projetos especificados, né? E o último é um parâmetro de destilação, que é uma característica também que vai ajudar a queima estável desse combustível e controlada. Então, quando juntamos esses 3 parâmetros, massa específica, a octanagem e os parâmetros de destilação, nós conseguimos ofertar uma gasolina, né, para o mercado, que vai trazer um melhor consumo de combustível nos veículos, tanto nos veículos mais antigos quanto nos veículos mais modernos. Bem legal. E a gente quer saber como que esses parâmetros dificultam a adulteração, que é isso que o pessoal quer saber. Em que momento que ela recebe essa especificação, quando ela é fiscalizada e dali para frente tem algum controle dessa adulteração? Como é que vai funcionar isso para realmente a gente ter certeza de que tem uma gasolina nessas especificações melhores agora, né? Bom, assim, a forma mais efetiva de dificultar ou proibir a adulteração do combustível no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, né, é a fiscalização, não tem como, né? E hoje a fiscalização ela é feita basicamente pela Agência Nacional do Petróleo, né, através de uma fiscalização oficial, né? Mas também algumas redes de combustível têm programas de garantia da qualidade, que ajudam muito, né, a garantir que o combustível que está sendo comercializado segue a especificação, né? Agora, eu diria que assim, desses 3 parâmetros que nós falamos, a definição de um valor mínimo de massa específica ou de densidade
é o parâmetro que mais pode ajudar no momento da fiscalização, porque as ferramentas para você medir densidade é uma ferramenta relativamente simples, é um densímetro, né? É uma ferramenta de vidro, né? Não tem muito segredo nela. Então, isso pode ajudar no diagnóstico rápido, né? Então, ou seja, os fiscais de rua vão ter muito mais agilidade para fazer essa verificação, e o usuário também pode, o consumidor também pode pedir isso, porque no posto de gasolina, geralmente, tem densímetros, né? Que o posto tem que ter um laboratório pequeno para garantir a qualidade do combustível, e ele pode, no momento da compra, conhecendo o valor da norma, pedir para verificar o combustível, ver se está tudo certo, né? Então, assim, isso vai ajudar bastante a diminuir a adulteração, mas mais uma vez, a fiscalização é o melhor remédio, né? E eu vou ter esses parâmetros definidos e alinhados quando esse produto sai da refinaria. Dali em diante, eu poderia perder o controle disso, só ter a fiscalização lá na ponta, que é na bomba. Então, por exemplo, eu atendi essas especificações, mas eu entreguei para o distribuidor, depois chegou lá para o posto. Nesse caminho, a gente pode ter algum tipo de contaminação desse combustível e ele chegar na bomba adulterado. Aí, a chance que eu teria era realmente de pegar na bomba, não é isso? Tipo, a ANP vai pegar lá na bomba. Mas o que ajuda é dar uma aumentada na qualidade já lá atrás. É isso, né, que você está dizendo? Exato. Então, ou seja, quando falamos de adulteração, no início do processo, que é o refino, ali a chance é quase zero, né? Mas essa especificação, ela ajuda a melhorar a qualidade do combustível nessa primeira etapa, né? Lógico que na distribuição também ela vai ter um efeito positivo dessa melhoria e também na venda, na comercialização que é no posto de gasolina, né? Mas à medida que nós vamos abrindo a participação de mais agentes, né? Por exemplo, a distribuição, ela tem muito mais agentes do que a produção do combustível, que é o refino. E a comercialização, mais ainda. Então, cada vez que envolve mais pessoas, né, mais processos, mais empresas, o risco de alteração ele aumenta, né? Mas esses parâmetros vão ajudar a controlar de uma forma mais fácil. Bem legal. Bom, vamos lá. Isso é muito legal. Você já deu aqui uma palhinha para a galera, mas a pergunta é, se essa nova formulação pode afetar algo nos motores de carros, por exemplo, de 20 anos atrás? E nos modelos carburados, olha só, a gente tem que lembrar que você começou a comentar, os motores ficaram mais modernos, essa gasolina foi necessária para a gente realmente tirar o melhor daqueles motores, que é uma emissão baixa, menor consumo de combustível, maior durabilidade, só que para isso precisava ter um combustível bom. E como ficam os velhinhos? Essa pergunta é bem interessante, porque assim, a frota brasileira, eu diria que ela modernizou muito nos últimos anos, mas ainda existe boa parte da frota rodando que tem uma quantidade de tempo, né? Grande, uma quantidade de anos grande, e com isso também as tecnologias que estão embarcadas nesses veículos, né, acabam sendo mais antigas. Eu diria o seguinte, a alteração da massa específica, que é a quantidade de energia no combustível, ele deve beneficiar todos os veículos, independente da tecnologia ou do tempo de uso, né? Porque no final o consumidor está colocando mais energia no veículo, né? Ou seja, isso aqui vai ser transformado no final do dia numa maior autonomia em quilômetros por litro, né? Então esse parâmetro para mim, eu digo para você, vai desde o veículo top de linha, turbo, injeção direta, com todas as tecnologias possíveis, até o veículo mais antigo, com refrigeração a ar, com carburador, né? Agora, os parâmetros de octanagem, né, e parâmetros de destilação, eles vão trazer melhorias no funcionamento dos veículos atuais, os mais novos, né? Os veículos que já são, por exemplo, dotados de sistema de injeção eletrônica, né? Os veículos com turbo, que eu falei agora há pouco, né? E outras tecnologias mais modernas, que assim não existe hoje essa tecnologia nos veículos mais antigos, né? Então, assim, vamos colocar uma linha de corte, né? Veículo com injeção eletrônica, ele entende aquele combustível e ele consegue corrigir os parâmetros de funcionamento do motor, né? Então, eu diria que, assim, veículo desde o ano 2000 já tem injeção eletrônica, né? Então, ele consegue, sim, ter o melhor benefício, né? Os veículos de 2000 para frente, eu diria que vão reconhecer melhor esse combustível.
Muito legal. Então, velhinhos, vocês serão também agraciados com essa nova gasolina. Bom, a gasolina vai ter o mesmo padrão internacional? Estão falando muito, a gasolina da Europa, tal. Então, você precisa explicar isso para a gente. A outra coisa, as pessoas perguntam, se vai ter o mesmo padrão internacional, como isso é possível colocando 27% de álcool na composição? Então, já vi aqui o Erwin falando assim, o álcool é bom para gasolina, né? Mas vamos por partes. Explica então para a gente se é padrão internacional ou não. Primeira questão. Bom, isso é importante. Precisa estabelecer o que é o padrão internacional, né? A especificação da gasolina, ela tem diferenças significativas entre os países, né? Porque ela é muito ligada à qualidade da matéria-prima de cada região, que é o petróleo, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que a nova especificação nossa melhora a qualidade do combustível brasileiro, né? Que tem características diferentes, né? Do combustível europeu, do combustível americano, do combustível japonês. Então, ou seja, o padrão internacional, ele, vamos dizer assim, ele não existe, né? Ele atende à tecnologia local, né? Mas vamos levar em consideração um patamar mais próximo dos países desenvolvidos, né? Especialmente quanto ao nível de octanagem. Então, ou seja, a gasolina brasileira melhorando a octanagem, nós vamos ficar mais próximos da gasolina europeia, né? Da gasolina americana. E isso é muito bom, principalmente para quem compra carro importado, que foi desenvolvido lá fora e vai ser aplicado aqui no mercado nacional, né? Agora, sempre tem essa discussão do etanol, né? Isso é um ponto muito interessante, porque a inclusão de 27% de etanol na gasolina brasileira, na minha opinião, como especialista, é uma grande vantagem. Por quê? O etanol ele melhora primeiro a octanagem desse conjunto, dessa gasolina, né? Então, isso é um ponto muito importante, né? Muita gente nem sabe, mas vários carros andam mais com etanol do que com gasolina. Toda a ficha técnica tem lá a sua potência, e a potência é de 2, 3 cavalos em média maior quando você usa etanol do que gasolina. É um baita combustível que a gente tem, né? Mas continua, só tô dando uns toques. Exato. Se você comparar a octanagem do etanol puro contra a gasolina, a octanagem relativa, que não se mede a octanagem com etanol, mas a octanagem relativa dele é muito maior, é muito superior. Então o motor vai conseguir trabalhar mais próximo do limite de que ele foi projetado e conseguir tirar mais eficiência, mais potência, né? Mas eu diria agora do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista ambiental, o etanol ele tem uma vantagem enorme, né? Porque ele é um biocombustível, né? Então, para o aquecimento global, redução das emissões de CO2, tem uma vantagem muito grande nesse aspecto, né? Então, assim, na minha opinião, o nosso combustível brasileiro, com 27% de etanol, está acima do dito padrão internacional. Nós temos vantagem. Nenhum país do mundo está usando etanol como o Brasil usa. Então, a gente tem que evidenciar isso, tem que incentivar isso, porque eu acho que nesse quesito nós estamos avançados, tá? Então, legal, o etanol faz bem para a gasolina, não faz mal, como a maioria das pessoas pensam e ficam criticando, achando que vai deixar uma mistura mais pobre, né? É essa impressão que as pessoas têm. E é legal falar dessa coisa da internacionalização, porque realmente, não sei se é de conhecimento de todas as pessoas, mas vale a gente explicar aqui, que quando você importa, por exemplo, um carro, a montadora às vezes faz testes e testes para adequar aquele combustível aqui pra gente. Eu não sei se vocês sabem dessa história, mas é uma história de bastidor muito boa. Por que que o Camaro está aqui no Brasil há um tempão e o Mustang, por exemplo, chegou recentemente, coisa de 2 anos, importado oficialmente? Porque a gasolina que a gente tinha aqui não funcionava no Mustang. Então a Ford teria que investir um dinheiro para poder calibrar esse motor, que envolve uma série de testes, e você pode explicar melhor para as pessoas isso, para poder com que o Mustang bebesse o nosso combustível aqui. Melhor, pior, a questão são especificações muito diferentes. Investimento que a Chevrolet fez no Camaro e a Ford demorou um pouquinho para fazer no Mustang, porque vai uma grana e é carro de nicho. Então é uma historinha legal para contar para vocês, porque isso muda até a estratégia da marca, né? O combustível muda até a estratégia
da marca. E aqui no Brasil se tem claro que por que carros premium viraram flex? A gente tem Mercedes, né? Por que alguns carros passaram a ter motor flex mesmo sendo de categorias premium? Por quê? Porque para se vender no Brasil deveria ser flex. Então lá vai a marca investir uma grana para desenvolver um motor que aceitasse o etanol ou a gasolina ou essa mistura em qualquer porcentagem, né, amigo? Exato, esse é um ponto importante, né? Assim, a questão do processo de desenvolvimento de um novo motor, de um novo veículo, né? Especialmente para as condições brasileiras, ele exige uma série de validações, uma série de testes, uma série de tropicalizações, que nós chamamos, que são as adaptações para o mercado nacional, e que envolve um custo, né? Então, quando o veículo ele tem como você falou, né, um veículo de nicho, né? Tem poucas quantidades comercializadas, muitas vezes tem uma dificuldade de você fazer essa adaptação, ele consumir o combustível brasileiro e mais ainda para ele ser um veículo flex, né? Mas nós temos observado que é cada vez mais comum o desejo do consumidor ter o veículo flex para ter a opção, né, de escolha. Que isso é o mais importante, é a liberdade de escolha do combustível, independente da região que está no Brasil. Isso é muito legal. Agora é o seguinte, muda o parâmetro da gasolina comum. E aí, como é que faz essa escada? Vai mudar alguma coisa na gasolina que a gente chama de aditivada e também na gasolina que a gente chama de premium, né? Que cada marca tem um nome, pódio, né? Super Power, Power, Pan. Então, a gente quer entender como é que funciona essa escala. Se muda a base da gasolina, melhora para todo mundo? Ou ela já tem formulações diferentes? O que vai acontecer? Bom, a gente precisamos classificar as gasolinas agora, né? Então, sim, a gasolina aditivada, ela vai mudar da mesma forma que a gasolina comum. Por quê? Né? Porque vale lembrar que os aditivos da gasolina aditivada, eles não afetam esses parâmetros que eu falei agora há pouco para vocês, né? É um ingrediente a mais, né, nessa receita, não é substituto, exato. Exato. Os aditivos, eles são, no engenheirês falando, né? Desculpe, detergente e dispersante. O que é isso, detergente e dispersante? Eles evitam a formação de depósitos no motor, né? Mantendo os componentes mais limpos, né? E garantindo que o motor vai funcionar com a performance de fábrica por mais tempo, né? Então, assim, a gasolina comum, ela teve mudança, então, na massa específica, do ROM e dos parâmetros de destilação. E a gasolina aditivada, como tem a mesma base da gasolina comum, só tem esses aditivos detergentes dispersantes a mais, tem a mesma base. Ok? Agora, a Premium. A Premium é uma outra gasolina, né? Eu costumo falar, a Premium é um whisky 18 anos, tá? Então, ou seja, é um combustível diferente. É um combustível que, pelo próprio nome, dizem, é um combustível Premium, por isso que é mais caro, né? Ele já tinha um excelente nível antes de toda essa modificação. Então, o ROM era maior, né? Os parâmetros de destilação já eram mais controlados também. Eu diria que o que muda para essa gasolina premium é, de fato, o estabelecimento de uma densidade, da massa específica mínima, né? Então, assim, quem já usava premium, eu digo o seguinte, não espere mudança de performance, porque já usava um produto muito bom, né? Quem usava a gasolina comum vai ter um benefício a curto prazo, rapidamente, assim que começar a utilizar essa nova gasolina. Então, essas são as diferenças que eu encontro no mercado. É importante falar que Podium, né, é a marca registrada da Petrobras, né? Mas exato. Tem vários no mercado. Tem Octa Pro, né, da Ipiranga. Tem vários no mercado que a gente pode classificar como premium, né? Eu quero legal fazer um adendo aqui, vou aproveitar que aqui é para a gente levar informação, né? Uma vez eu tive uma palestra da Shell que explicou para a gente que a gasolina premium não é indicada para qualquer motor. Às vezes você pode pagar muito para não ter aquilo, porque ela tem uma determinada octanagem, mas o seu motor trabalha, né, bem até uma determinada faixa. É o que César, não sei se o Cezinha está aí, ele estava aí, e a gente sempre fala, vou comprar um óleo para o meu carro melhor. E ele deu um belo exemplo. Se seu tipo sanguíneo é O positivo, não me vem com essa de sangue premium a mais, que não vai dar certo, entendeu? Porque não mistura. Eu fui projetada para trabalhar com O positivo. Então, não me venha com mais, não me venha com menos, me venha com o que precisa.
E eu acho que o motor funciona a mesma coisa com combustível. Eu acho que é legal a gente conversar sobre isso também, porque às vezes as pessoas saem investindo muito e não tem um cargo para isso, né? Exato, isso é importante. Por exemplo, motores de alta performance, motores que têm turbo, motores que têm a taxa de compressão, né, mais elevada. Esses motores com combustível premium, eles vão ter uma performance, um desempenho muito melhor, né? Mas os motores tradicionais, né, os motores de baixa performance, colocar uma gasolina premium, uma Podium, por exemplo, não vai fazer grande diferença, né? Então, ou seja, realmente precisa dosar que tipo de remédio dá para cada paciente, né? Então, eu diria que, assim, na frota brasileira, de forma geral, eu diria que a Premium, ela pode trazer benefícios, sem dúvida, traz para alguns modelos, tem essas características que eu falei anteriormente, mas não funciona para todos. Ó, você está falando sempre que ela vai melhorar o consumo dos carros. Nova gasolina melhora o consumo dos carros. De que carros, vamos reforçar, porque tem muita gente que entrou depois, de que carro, qual é o tipo de perfil de carro que ela pode melhorar o consumo e o quanto de consumo é esperado, né? Isso é muito legal da gente falar. Olha, bom, eu acompanhei de perto o desenvolvimento desse novo combustível, né? E os testes que foram realizados foram realizados em veículos que são representativos da frota brasileira, né? Então, veículos com injeção direta, né? Desculpa, veículos com injeção eletrônica, veículos com taxa de compressão um pouco mais baixa, veículos com injeção direta com taxa de compressão um pouco mais elevada, né? E veículos mais antigos. Então, eu diria assim, os veículos mais antigos, ele vai ter o benefício da massa específica, né? Então, eu diria, talvez esperado 1%, 1,5%, algo nesse tamanho, nesse valor, né? Agora, para os veículos que injeção direta, injeção eletrônica, aí é esperado valores próximos de 4%. E foi o que foi observado durante os testes. Mas é importante lembrar o seguinte, a gente tem que considerar o perfil de utilização do veículo, né? Se você usa o veículo mais na cidade, em tese, você vai ter um melhor desempenho, né? Uma melhor redução, né? Uma maior redução de consumo de combustível, porque o veículo na cidade ele é mais estressado, né? Anda para, é um circuito que não é muito bom para consumo. Na estrada, como anda em regime permanente, com carga relativamente baixa, talvez não venha os 4%, tá? Eu diria assim, a faixa é grande, eu diria que vai de 1 até 4%, é um valor razoável, baseado nos testes que foram realizados. E lembrando que não é só a questão do consumo que está em jogo aqui, né? Tem outros ganhos, inclusive para detonação do motor, enfim. Então a gente está falando aqui de uma série de benefícios, mas obviamente que o povo quer entender por que vai investir mais para uma nova gasolina, né? Deixa eu aproveitar e falar aqui também, aproveitando que a gente está conversando sobre isso, que é bacana de dizer que quem já abastecia num posto com uma gasolina de boa qualidade vai sentir menos ainda, né? Isso. Porque a gente está dizendo que é uma gasolina, que agora o padrão aumentou. Mas se você já tinha uma gasolina com padrão, né, ali próximo desse mundo ideal, que sim, a gente não tinha também só combustível, né? Isso é só para levantar um pouco a régua para ir dali não cair, né, amigo? Então, se eu já abastecer num posto de confiança, tal, talvez você sinta menos, uma porcentagem menor do que outras pessoas, mesmo tendo um carro mais moderno, com turbo, injeção direta, injeção eletrônica, certo? Certo, exato. Acho que é um ponto, você tocou num ponto importante, acho que fez um bom resumo, né? De quais são os benefícios de fato, mas tem um ponto que nós acabamos não falando, que também acabou motivando a entrada dessa especificação, né? O Brasil ele ainda precisa importar uma parcela da gasolina, tá? A gente não consegue produzir toda a gasolina, né? Para o consumo nacional, devido à demanda que nós temos regionalmente. Então, colocar um limite mínimo de qualidade também garante que o que vai entrar no país, né, seja uma gasolina de boa qualidade. Porque as gasolinas feitas no Brasil já eram gasolinas que atendiam aproximadamente essa especificação. Mas agora, a gasolina que vem de fora, que vai ser misturada à nossa gasolina,
ela também passa a ter um padrão melhor. Isso vai garantir que nós tenhamos um combustível melhor na bomba, que é a mistura da gasolina nacional com a gasolina importada, né? Isso é importante. Bem legal. Legal falar disso, né? As pessoas não imaginam isso. Bom, quando essa nova gasolina estará no posto? É o que todo mundo quer saber. E quando ela chegar? Ela vai conviver com a antiga? Eu vou saber que eu estou pondo a nova? Eu tenho como escolher? Conta aí pra galera, porque até eu quero saber. Essa é uma dúvida recorrente, é bem interessante. Mas, bom, falando em termos de cronograma, né? A gasolina ela começou a ser comercializada no Brasil no último dia 13 de agosto. Então, vai fazer quase um mês agora, né? Isso nós estamos falando. Comercializada, refinaria, distribuição, é isso, né? Exato. Ela começou a ser comercializada no país oficialmente dia 13 de agosto. Só que as distribuidoras, elas têm um prazo de 60 dias, começando a partir do dia 3 de agosto, para consumir o estoque antigo, porque tinha estoque produzido, né? Então, na especificação antiga. E os postos têm 90 dias para comercializar ainda, eventualmente, gasolina do estoque antigo, né? Então, seja, em resumo, a partir do dia 3 de novembro desse ano, só haverá combustível com a nova especificação no posto. Nessa faixa do meio, em 3 de agosto e 3 de novembro, a gente pode utilizar gasolina nova ou antiga. Vai depender muito do fluxo de consumo de cada região. Legal. E a gente vai conseguir saber, chegando num posto, se é a nova, se é a antiga, porque ela vai ser completamente substituída. Eu posso ter numa bomba no mesmo posto uma gasolina nova e no outro não. É isso? Me explica um pouco. Bom, não é possível, olhando a olho nu, né, saber as diferenças, ou se é um combustível novo, né, da especificação nova ou antiga, porque ela não tem diferença no aspecto, né? O que o consumidor pode fazer, uma sugestão, é pedir para o posto de gasolina fazer a análise do combustível na frente dele, com o equipamento condensímetro, que eu expliquei agora há pouco, né? E aí é possível verificar a massa específica desse combustível. Aí fica como referência para os nossos espectadores aqui, o valor mínimo deve ser 715 quilogramas por metro cúbico, tá? Esse é o valor que tem que ser encontrado. Qualquer valor abaixo disso, ou é a gasolina na especificação antiga, ou é uma gasolina adulterada, né? Ela tem que ter no mínimo esse valor, tá? Eu vou num posto, vou pedir esse teste de surpresa, eu vou gravar isso ao vivo, vou fazer bagunça com essa história, hein? 715, anota aí, é quilogramas por metro cúbico, é isso? Por metro quadrado. Metro cúbico ou quadrado? Por metro cúbico. Metro cúbico, é uma unidade padrão. Né? Tá, 715, decore esse 715. Número, é esse que tem que estar lá. É isso aí, muito bem, olha lá, todo mundo anotando, é isso aí. Eu sei que que o posto é obrigado a ter esse espaço para que qualquer cliente que chegue lá e peça um teste de qualidade do combustível, que ele possa, na hora, fazer um teste. Mas, de verdade, nunca tive essa cara de pau, mas cara de pau é comigo mesmo, e eu falei isso, gravarei para vocês, e vamos ver aqui se a gente vai pegar no pulo algum combustível com menos, quando já passava a lenha, eu vou só depois do dia 3 de novembro, que aí o cara pode falar, não, mas esse é o antigo, tá? Não é isso? Ó, outra coisa, por que não oferecer essa gasolina como opcional nos postos? Por que não ser uma opcional? Como é, uma pergunta legal, como é a gasolina, por exemplo, que a gente estava falando, aditivada, a premium, por que ela não chegou como uma opcional? Porque realmente está fazendo mal para os motores, né? Então, a verdade é que tinha que nivelar aquilo ali, a base tinha que mudar, não é isso, amigo? Exato. Na verdade, havia uma necessidade, né, de melhorar a qualidade do combustível. Então, na verdade, nós continuamos com a nossa gasolina comum melhorada, né? Só que já existem também, ou já existia, né, as opções da gasolina premium, né, como nós falamos anteriormente, como a Pod, a Octa Pro, entre outras, né? Então, o consumidor, ele já tem agora a opção de escolher, já tinha no passado também, né, um produto de melhor desempenho. Ele pode chegar no posto e falar assim, quero colocar gasolina premium, não quero colocar gasolina comum. E o objetivo para nós aqui foi basicamente a melhoria da qualidade dessa gasolina comum, né? Para atender as evoluções tecnológicas. Isso é muito importante. Nem todo mundo sabe disso, mas os veículos de 2012 para 2019
melhoraram na média da frota, com novas tecnologias, por volta de 16%. Então, ou seja, a gente começa a pensar que um veículo, em 2012, consumia 16% mais combustível do que consome hoje, isso é uma evolução tremenda. E para que a gente continue nessa evolução, porque já existe uma legislação chamada Rota 2030, que solicita para as montadoras que desenvolvam veículos ainda mais eficientes até 2022. Para que isso possa acontecer, tem que ter gasolina boa, senão a tecnologia não funciona. Tudo é isso. Legal. Muito legal. Olha lá, estão perguntando se fazer aquele teste raiz do copo descartável que tem que derreter a colocar gasolina. Eu nunca vi isso. Você já viu isso, amigo? Eu já vi isso. Ó, esse teste raiz, ele funciona, tá? Porque, assim, a gasolina, ela pode ser adulterada com qualquer outro líquido que queime, né? Tá. Então, um líquido ou um inflamável que ele é bem comum é o famoso solvente de borracha, tá? Então ele é misturado na gasolina. Então se tem solvente de borracha, colocou um copinho plástico, né? Realmente ele vai sofrer isso com mais rapidez, né? Mas assim, é uma forma de se medir, mas não é uma forma oficial, tá? Muito legal. Ó, a densidade da gasolina premium muda desses 715? Alguém está perguntando aqui. Boa pergunta também. A densidade da gasolina premium, eu não me lembro o valor exato de cabeça agora, ela é um pouquinho diferente, porque a gasolina premium tem 25% de etanol, tá? Enquanto a comum tem 27%, a premium tem 25%. Então a densidade muda um pouquinho, mas a densidade mínima, o valor, também é 715. O que muda é que quando você medir, você vai ver uma densidade um pouquinho diferente da gasolina premium, porque ela tem 2% a menos de etanol. E a densidade do etanol é diferente da gasolina, né? Muito legal. Ô, amigo, mais uma coisa. Nossa, tem tanta pergunta boa aqui e vai acabar nosso tempo. Nós vamos ter que voltar a fazer a segunda. Mas vamos lá. Vai diminuir a carbonização no veículo? Não, não vai. Não. Não, porque a carbonização ela só pode ser reduzida utilizando a gasolina aditivada, que eu havia comentado, né? Porque os componentes químicos, os aditivos que auxiliam nessa redução da formação dos depósitos, né? Então, os parâmetros que foram alterados, eles não mudam essa característica de carbonização. Só melhora o desempenho, né? Que é o mais importante. Ô, amigo, e muda algo com relação à validade do combustível com essa nova gasolina? Que a gente tem eu tenho dos que eu já estudei, né? Que a gasolina comum fica tranquilamente parada ali no seu tanque uns 6 meses e a premium ou aditivada, agora eu não sei, não me recordo, levaria o dobro desse tempo. E o etanol é que tem mais, né? Tem um prazo maior aí de todos os combustíveis. É bom falar sobre isso, né? Que os carros estão rodando menos, é uma dúvida bacana. Bom, isso é importante, né? Na verdade, assim, essas características também, elas não mudam a curva de envelhecimento de uma gasolina, né? Porque, assim, uma vez que a gasolina ela ficou exposta ao ar, né, que tem oxigênio, ocorre um processo que é chamado de oxidação, né, que envelhece. Nós envelhecemos por oxidação também. E a gasolina não é diferente, né? Então, ou seja, não muda essa característica, tem que tomar muito cuidado. A gasolina, na média, hoje, é por volta de 3 meses o prazo de validade dela, né? Mas depende muito de como ela é armazenada. Se ela é armazenada num posto de gasolina, que tem controle, né, de retenção de água, né? Se tem filtros, né, de separação de água, isso ajuda muito, né? Agora, se ela é mal armazenada, ela pode durar até menos de 3 meses, né? Então, ou seja, esses parâmetros não mudam essa preocupação, tá? Temos que ter cuidado com a validade da gasolina ainda. Legal. Outra coisa, evaporação em carros antigos. Muda alguma coisa? Também não vai mudar nada. Bom, eu diria que assim, em veículos antigos, né? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Evaporação. Evaporação com o veículo parado ou evaporação no funcionamento? Não ficou claro isso, né? Eu acho que é parado, né? Porque os carros antigos ficam muito tempo. Mas eu acho que é o mesmo efeito da oxidação, né? Na verdade, se tem essa... Na verdade, não muda muito, porque assim, o conceito de evaporação dessa gasolina,
como as características são as mesmas, né, principalmente a temperatura ambiente, eu diria que a curva é exatamente a mesma, né? Se o carro ficar parado no sol, obviamente, tem a curva de evaporação desse combustível, né? Mas eu diria que não muda com esses parâmetros, tá? Amigo, vou correr aqui que tem várias perguntas boas. Motores somente a gasolina sofrerão mais impacto do que os flex? Boa pergunta. Ótima pergunta. A resposta é sim, porque assim, os motores somente a gasolina, né? Eles são projetados para trabalhar com gasolina. Então, assim, eles vão ter, assim, vamos dizer, a resposta, né? É mais favorável a esses parâmetros de destilação, mas também precisamos pensar nos flex, né? O motor flex, ele tem geralmente a taxa de compressão um pouco mais elevada, né? Então, o motor flex, que tem essa característica da taxa de compressão mais elevada, ele pode também ter um maior benefício utilizando essa gasolina. Então, vai depender muito da característica de veículo para veículo, tá? Bem legal. Bom, olha que pergunta legal. Nossos carros estão preparados para essa nova gasolina? Não vai dar BO? E aí eu vou aproveitar e embalar uma questão que é se seria necessário um recall para recalibração desses motores para receber essa nova gasolina aí. Então, vou embalar essas duas porque são boas. Não, o novo combustível, ele é muito melhor em qualidade, então não é esperado nenhum tipo de problema, tá? Não vai dar BO, né? Ou seja, pode ficar tranquilo, né? Mas assim, É para não dar BO que vocês estão colocando essa nova gasolina. O BO ia dar com o que a gente está rodando no nosso tanque, é isso, não é? Só se o veículo estiver muito acostumado a rodar com combustível ruim, quando ele vê o combustível bom, ele fica assustado e pode acontecer algum problema. Pode ser, ele vai dar umas engasgadas, vai falar, meu, o que é isso aqui, né? Mas não é para dar problema, tá? E não precisa de nenhum tipo de recalibração, nada disso, tá? Inclusive, os sistemas eletrônicos têm capacidade de se ajustar à medida que muda a característica do combustível. Então, pode usar à vontade. Outra pergunta legal. Precisa esvaziar total o tanque para abastecer com a nova gasolina? Vou misturar a velha com a nova? Na verdade, você vai deixar a nova... Quando você mistura com uma mistura mais pobre, você estraga a nova. É isso, né? Então, era melhor realmente esvaziar o tanque e passar a usar a nova gasolina, né? Não sei se você pagar mais caro e estraga. Isso é um bom ponto, né? Na verdade, se você misturar, você vai ter uma gasolina com uma parte da qualidade da gasolina anterior com parte da qualidade da gasolina nova. Então, você não vai ter todo o benefício, né? Então, a recomendação consome até a reserva do veículo e abasteça com a gasolina nova, né? Mas também abastecer com a gasolina antiga ou em cima da gasolina antiga também não é nenhum demérito. Eu acho que só vai jogar dinheiro fora, né? Não vai dar BO. E falar em dinheiro, custa mais caro, por que custa mais caro? Será que a gente tem tempo? Tem. Ai, vamos falar. Tá esquentando, tá esquentando. Tô te apertando. Falar em aspectos mercadológicos, precificação, não é a minha praia, mas é esperado que tenha, sim, um aumento de custo desse combustível, né? Porque é um combustível que vai ter 3 características, né, melhoradas. Então, muda o processo, né? Muda um pouco também a questão não só do processo de fabricação, mas também o controle. Então, vai ter um esforço maior para gerar esse combustível, né? Então, é esperado que tenha um aumento de preço, que eu acredito que não vai ultrapassar o aumento de desempenho. Então, o que vai acontecer é o seguinte, na pior das hipóteses, o usuário não vai sentir no bolso. Ele vai ter um veículo que vai consumir, por exemplo, 3% a menos, talvez ele vai pagar 3% a mais da gasolina, né? Mas é importante frisar o seguinte, quanto menos combustível consumido, menos emissão de CO2, que é um gás de efeito estufa. É melhor para o meio ambiente também. A gente precisa fazer nossa parte, né? Elaborar para o meio ambiente. Legal. Resumindo, vou pôr etanol no meu carro. Brincadeira. Essa live inteira para falar para vocês, coloquem etanol, mais barato, não é? Mais sustentável. Então, donos de carro flex não precisa ficar quebrando a cabeça. Agora, brincadeiras à parte, vamos lá para uma outra pergunta muito boa. Carros chipados, remapeados, tal. Vai dar BO? Também não vai dar BO? Bom, assim, é importante falar, carros chipados, remapeados, que não são de fábricas,
vai dar BO, dependendo do combustível, a qualquer momento, né? É bom saber disso. Agora ficou a live hashtag sincerões, né, amigo? Não, porque, assim, não, onde eu trabalho, né, nós passamos muitas vezes 3, 4 anos projetando, né, um pistão, um motor, né? Então, assim, o motor é feito para funcionar, né, nas características de fábrica. Então, quando muda, sem ter uma mudança, de fato, no conceito do motor, o risco é muito grande, né? Agora, lógico, o benefício desse combustível, assim como é para o veículo, vamos dizer assim, normal de produção, né? Também vai trazer benefício para esses veículos mexidos, vamos dizer assim. Mas, ó, eu não recomendo mexer no veículo, tá? Eu recomendo usar como é de fábrica. Eu até conheço bastante gente que mexe, mas também se for mexer, tem que saber quem vai mexer lá. Como Isso. diz o Cezinha, anabolizante, se for uma dose cavalar, não é isso? Ó, querido, vocês têm mais alguma pergunta? Eu não respondi alguma, eu fui tentando. Cadê o etanol mais barato em agosto? Por que seria vendido do produtor direto ao posto? Eu tô por fora dessa, meu amigo Diego. Você sabe responder isso, amigo? Bom, Etanol mais barato em agosto porque seria vendido do produtor direto ao posto. não, Ah, olha que legal, o Evin ajudando a gente aqui. Responde essa, tem mais uma. Acho que vai dar tempo, hein? Sei não. bom, quando a octanagem chegar no 93 ROM, vai ter um ganho. Eu acho que o que o Erwin está colocando é, de fato, que a melhoria na octanagem, que é importante dizer, tem dois Duas passos, etapas. né? Duas etapas. Tem uma etapa agora que vai levar para 92 ROMs, uma etapa ano que vem que vai levar para 93, né? Então, quando chegar a 93, vai ter um ganho muito grande, né? Esse combustível que hoje estava numa octanagem um pouco menor, né? E tinha uma variabilidade muito grande, né? Dependendo da região de cada estado do Brasil. Então, o mais importante é que nós vamos conseguir ter a mesma gasolina do Iapoque ao Chuí. Isso, para mim, é o mais importante. Vou pegar um carro no Rio Grande do Sul e vou conseguir até o norte do Brasil abastecendo e tendo a mesma qualidade de performance, né? Isso é um ponto importante para um país tão grande quanto o nosso, um país continental. Muito legal. Ó, só para vocês saberem, a partir do 3 de agosto ficou valendo, né, esse ROM 92, que a gente está falando que é a octanagem ROM, né? E em janeiro, é isso, passa a valer na refinaria, só que algumas refinarias já estão entregando esse combustível. A Petrobras, a gente fez matéria com eles, já estão entregando combustível a partir de agora, já com ROM 93. Então, quem vai acabar pegando combustível desse nem vai sentir esse gap aí. O que deve acontecer com as outras, né? Porque é que nem concorrência. Basta um fazer para os outros fazerem também. Então, acho que a gente nem vai esperar até janeiro para ter ainda essa segunda etapa, certo? Correto. Inclusive, assim, todas já podem produzir esse combustível na característica mais elevada, né? E vão fazer, porque acho que tem um benefício, primeiro ambiental, segundo também de performance dos veículos e de ter o produto no posto, né? Que tem um desempenho melhor também. Na verdade, o usuário acaba escolhendo aquele posto que, ao abastecer, vê que o veículo tem um melhor desempenho e acaba fidelizando o cliente também. Acho que isso só tem vantagens, né? Muito legal. Dia, eu vou atrás dessa informação do etanol para você, como é que vai ficar esse negócio, porque agora realmente eu não sei responder, mas vou estudar mais, depois eu falo aí com você. Fechado? Tem mais alguma dúvida? Acho que a gente só tem tempo de se despedir, né, amigo? Olha, eu queria agradecer imensamente a sua dedicação aqui para ajudar todos nós. Legal que esse conteúdo vai ficar salvo no IGTV lá da SAE Brasil. Se vocês não seguem a SAE Brasil no Instagram, vai lá, @SAE Brasil. Só tem fera. E eu prometo que eu vou trazer. Deu polêmica, eu puxo um deles lá para cá, para a gente bater esse tipo de papo que é transparente, é legal, é um papo reto. As pessoas precisam dessa informação. Se a gente for pagar mais, a gente precisa saber pelo que está pagando. A gente precisa entender qual que é o benefício para que não cause aquele alvoroço, né? Informação é tudo, amigo. Vale Muito mais bom. que dinheiro. É verdade, é verdade. E também agradeço você, Milene, pela condução, pela forma que você conduziu as perguntas. Eu que não estou acostumado a fazer live, fiquei bem à vontade com você, né?
E também Legal, tô feliz. agradeço também a SAE pela oportunidade de poder falar um pouco de uma área que eu tanto amo, né? Que é carros, combustíveis, motores, né? Fico à disposição de vocês, tá? Uma próxima, vai ser muito legal. Já é nossa fonte no Autosport, já roubamos, já era. O Everton, agora vocês vão ver bastante ele aqui no Mamãe Acelerada, na SAE Brasil ou na telinha da Globo aos domingos, hein? Muito obrigada, querido. Valeu, Milene. Até mais. Tchau a todos aí. Beijo. Obrigado, viu? Obrigada, Beijo, gente. tchau. Boa noite para vocês.